Nelson Liboni, tudo bem? Tudo bem. A gente vai falar sobre câncer do intestino. Isso. Que é diferente de câncer retal. Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas com tratamentos diferentes. Porque na abertura, a gente mostrou o vídeo do doutor falando, olha, a gente vai falar sobre câncer retal e não sei o quê. Eu falei, agora eu fiquei em dúvida. A pauta é câncer do intestino. É câncer de intestino. É que assim, quando você... Não está filmando, não? Hã? Tá filmando? Estamos no ar já faz tempo. Então tá. Então tá bom, Você desculpa. achou que não estava no ar? Não. Por isso que eu tô falando que a gente... Todo mundo à vontade aqui. Que a gente é de casa, né? Então tá acostumado. Então, assim, a diferença é o tratamento. Os tipos, né, são adenocarcinoma, que é o mais comum, você pode ter no reto e pode ter no cólon. Tá. Só que o tratamento é diferente. Para cólon é um jeito, você acaba fazendo a cirurgia, às vezes, inicialmente, e para reto a gente costuma fazer para reto baixo, né, porque a gente divide o reto em alto, médio e baixo. Quando é baixo, a gente faz radioquimioterapia para tentar preservar o ânus e não ter que ficar com a colostomia definitiva. No começo de janeiro, após fortes dores abdominais, a cantora Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, esse é o terceiro tipo de câncer mais comum no Brasil e, na maioria dos casos, é curável ao ser detectado precocemente, que acho que foi o que aconteceu com a Preta Gil, né? Foi precoce, ela acho que já começou o tratamento e está muito otimista, né, com o tratamento. Sim. O segredo de todo câncer é sempre você chegar antes, você descobrir e remover, principalmente no câncer de cólon e de reto, que a grande maioria é oriundo de pólipos, é você removê-los e você se cura do câncer. Então, você fazendo a colonoscopia, você cura e fica sem sequela. Agora, se você vai operar o doente, fazer rádio e químio, sempre vai ter as suas complicaçõezinhas. Agora, quando eu fiz 50 anos, o meu médico falou, tem que fazer a colonoscopia. Eu já falei isso aqui, me permita repetir. E eu falei, eu tô com 54, vou fazer 55. Falei, não vou fazer. Minha filha pegou tanto no meu pé que eu falei, poxa vida, eu não posso ser negligente com a minha saúde. Porque é um exame preventivo. Sim. Aí eu falei, poxa vida, eu tô dando sopa pro azar, né? O preparo é muito chato, mas o exame é muito simples. E saber que a gente fez a prevenção dá uma tranquilidade, Sim, né? claro, você não tem pólipo, ótimo, você só vai fazer daqui 5 anos, a menos que tenha alguma mudança do hábito intestinal ou a presença de sangue nas fezes, emagrecimento, alguma outra alteração. Mas esse é o certo. A gente tem feito com antes, viu, agora? Porque está aparecendo mais até... Isso. Está aparecendo. Aí que eu ia chegar. Não sei se é porque eu estava envolvida com esse assunto, que ficou anos na minha cabeça. A impressão que eu tenho é que está aumentando a incidência. Então, não é impressão minha, está mesmo. Se você compara, por exemplo, as regiões industrializadas para as regiões mais do interior, aqui a incidência é maior. Então, não tem a ver com poluição, mas com o tipo de hábito alimentar, a correria. Então, você acaba comendo muito embutido, enlatado, na pressa, né? E acaba comendo menos verduras, legumes. Você bebe mais, você fuma mais. Então, isso acaba prejudicando e surgindo esse tipo de lesão. Então, a gente tem visto aumentar a incidência nas idades menores. Mas também a gente está vendo aumentar a incidência porque a longevidade das pessoas aumentou. Então, por isso que a gente tem visto falar, nossa, aumentou o número de casos, mas porque as pessoas estão vivendo mais, né? A gente, inclusive, tem um depoimento da Preta Gil sobre o estado de saúde dela. Vamos ver. Gravar esse vídeo para vocês em retribuição a todo o amor, todo o carinho que eu recebi nesses últimos dias. Dias difíceis, de muita reflexão, mas também de uma transformação muito profunda que eu estou passando. Amanhã, segunda-feira, eu começo meu tratamento. Eu estou confiante, muito confiante, que eu vou sair dessa vitoriosa. Eu não tenho nem dúvidas disso. Eu tenho muita fé em Deus, nos meus orixás e nos médicos, muita confiança nos médicos que vão me tratar. A gente hoje em dia, quando a gente fala de câncer, tem um estigma muito grande, né? E aí muitas vezes o diagnóstico vem como uma sentença e não é. Hoje os tratamentos são muito avançados. A ciência e a medicina evoluiu muito, então eu tenho muita confiança que eu vou passar por essa, que eu vou passar bem e que eu vou vir aqui toda semana gravar um vídeo para vocês, para mostrar que eu tô bem, para dizer se eu tô bem e também quando não estiver tão bem,
porque essa é a relação que a gente construiu ao longo desses anos todos de transparência e de verdade. Eu quero manter isso também nesse momento. Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, vai, com certeza. A chance é realmente boa de ser Sim. bem Então, sucedido? você viu que interessante, né? Então, tem casos que são esporádicos. Aconteceu, se aconteceu, você não tem histórico familiar nenhum, apareceu o caso. Existem casos, por exemplo, que você tem alguém na família, que nem ela tem alguém na família. Então, é interessante que os familiares, os filhos, irmãos, façam também, porque você tem alguém consanguíneo que tem isso. Fazer a colonoscopia. Exatamente. Então, abaixo, até 35 anos para cima já é interessante fazer, tá? Se você tiver 2, 3 casos na família, aumenta mais ainda a incidência. Então, isso é importante, que a gente tem os casos que são genéticos, tem os casos que são familiares e tem os casos que são esporádicos. O dela talvez seja esporádico, mas alerta os familiares que eles têm que fazer uma pesquisa também para prevenir. E a rede pública faz esse exame? Faz. Faz esse exame? Sim, faz esse exame. Ótimo. Faz Fiz pelo sim. plano, então não sabia, me Sim, perdoe. faz, o SUS faz muito, tem gente muito boa, tem hospitais bons, excelentes aqui no Brasil que fazem esse exame tranquilo. Vamos aos mitos e verdades? Vamos. Doutor Nelson Liboni, é mito ou verdade que o câncer no intestino é mais comum em mulheres? É mais comum em mulher do que em homem, né? A mulher vai ter câncer de mama, né, ovário, são os mais comuns, mas o câncer de colo tem aumentado, tá? Então contribui até para a mortalidade. Então isso é correto, é verdade. É mito ou verdade que alterações do hábito intestinal podem ser um sinal preocupante? Sim, então isso é interessante. O que são alterações do hábito? Então, por exemplo, você está acostumado a ir no banheiro todos os dias, de repente você começa a ficar obstipada cronicamente, ou começa a ter diarreia, ou começa a ter um emagrecimento, começa a ter perda de sangue nas fezes, começa a ter um quadro diferente. Fala, opa, alguma coisa mudou, tá errada. Então, o hábito intestinal é um dos marcadores. E dependendo da posição que está o tumor, então, por exemplo, se está no reto baixo e no reto médio, as fezes vão estar mais afiladas, sai sangue, sai muco. Se tiver na parte esquerda aqui, você vai ter sangramentos, você vai ter obstipação. E do lado direito, onde você começa a absorver líquido para formar o bolo fecal, você acaba cursando com diarreia. Então, por isso que quando você começa a ver que algo está estranho, é interessante ir no médico. E observar bem. E lembrando que aquilo que nós falamos da colonoscopia, mas tem outros exames que a gente pode fazer até para fazer diagnóstico. Ah, é? É, até na suspeita de tumores, né? Hoje você tem exames da biópsia líquida, né? Que é muito feito fora do país, aqui está começando. Nunca ouvi falar. Você coleta e aí você consegue achar alguns genomas tumorais na corrente sanguínea. Você pode fazer a pesquisa das células tumorais nas fezes, né, que é muito interessante também. Você pega a alteração tumoral lá. Então tem vários exames além da colonoscopia que podem ser feitos. Você estava perguntando para mim, né? Então enema opaco também, que é um exame contrastado. Você pode fazer uma tomografia específica para isso, tá? Mas a colonoscopia é o concurso, porque ela dá o diagnóstico, e se tiver lesão ela já biopsia, e se tiver pólipo já tira. Já elimina. Já tira, claro. Eu tinha medo da mangueirinha. Eu falava, ai meu Deus, essa mangueirinha, essa mangueirinha, essa mangueirinha. É um fio de cabelo. É fininho, isso. É um fio de cabelo. Pois é. Bem tranquilo. Tranquilo. É mito ou verdade que pólipos intestinais têm risco de virarem câncer? Então, todo tumor ele começa basicamente de um pólipo, né? Então a gente tem fatores... Como é que é? Todo tumor? Todo tumor. O médico nunca usa todo. Quando fala... Ele não surge do nada. A origem dele são os pólipos. Existem os pólipos hiperplásticos, que são reacionais, e existem os pólipos adenomatosos, serrilhados e outros, que com o decorrer dos anos vão se transformar em tumor. O organismo tem vários mecanismos de contenção de um aparecimento. Agora mesmo nós estamos produzindo células tumorais. E no intestino em geral nós temos 4 grupos, né? Tem uma fase que aumenta a proliferação, o crescimento dos tumores, tem uma fase que aglutina, tem uma fase que evita a metástase. Então, se você tiver um desses mecanismos alterado ou outros, isso vai acabar dando origem ao tumor. Por isso que a gente fala sempre da dieta, né? Por exemplo, tem casos, pessoas que fumam. A gente vê que baixa muito a incidência de pólipos, ou quando o paciente arruma a alimentação dele e tem saudáveis, porque acaba a agressão, que poderia estar estimulando esses mecanismos de tumor no paciente. É o que está aí, né? O que a gente está vendo. Ele começa com um pólipo, ele vai crescendo, porque o pólipo ele aparece na mucosa praticamente.
E aí quando ele vai se transformando em 5 a 7 anos, ele vai dar um câncer invasivo. O problema é que o tubo digestivo ele é muito grande, então às vezes demora para fazer o diagnóstico. Quando você vai pegar, 30% dos casos já está com a doença avançada. Entre o pólipo adenomatoso e o câncer invasivo, em média, 7 anos. Há mais ou menos 7 anos. Por isso que a gente fala, faça a colonoscopia a cada 5 anos, exatamente por causa disso. Você tem uma margem de segurança. Tá. É mito ou verdade que câncer de intestino pode ser assintomático? Pode ser. Essa é uma pegadinha, né, Então, doutor? é isso que nós falamos, dependendo da posição, muitas vezes você não vai ter o diagnóstico. Aí, de repente, aparece uma anemia, aparece um quadro de dor e a pessoa nem sabe que tem, né? Então, precisa ficar atento realmente na rotina e principalmente na história clínica que você tem, tá? E nos exames sanguíneos, de repente aparece uma anemia, você começa a investigar, não é menstruação no caso da mulher, muito acentuada, não é erro alimentar, não é parasitose. Espera um pouquinho, vamos dar uma investigada. É mito ou verdade que a alimentação errada, excesso de bebidas alcoólicas podem aumentar a chance de câncer de intestino, além do fumo? Sim. Então, a bebida alcoólica, a gente sempre fala, quando você toma mais de 30 gramas de álcool por dia, isso seja 2 doses destilados. Vamos falar para o pessoal entender, né? Isso. Ou 2 taças e meias de vinho, ou 3 latinhas de cerveja, isso você começa a ter uma situação de risco para o seu intestino. Risco. Então, obviamente, é aquilo que eu falo, aquele câncer que de repente você não tinha câncer hereditário, nem familiar, mas... Você está instigando. Você está instigando. Então, aí que a gente sempre fala, coma mais salada, coma mais frutas, evita produtos industrializados. Ô, doutor, e o cigarro? O cigarro... Eu estou vendo a geração mais jovem... Voltando a fumar. Cigarrinho na mão. Voltou a fumar. Inclusive até aqueles cigarros eletrônicos, né? Isso é muito questionável, né? Até no Brasil ele não é permitido. Então, eu falo, eu vou parar não é permitido, mas tem. Tem, o pessoal usa, mas assim, ele tem muito mais nicotina, ele é muito mais viciante. E aí depois, como é caro, a pessoa acaba indo para o cigarro. Então aí acaba ficando viciada, e não é legal isso, né? Então a gente sabe que a gente já tem problemas demais na vida da gente e a gente vai fazendo uma poupancinha durante a vida. Se a gente vai estimulando as células cancerígenas a aparecer... A fatura fica alta. Sim, quando eu paro de fumar, eu saio do grupo de risco de infarto e derrame em 2 anos. E quando eu paro de fumar, eu saio do grupo de risco de câncer em 5 anos. Tá? E o detalhe é que parar de fumar é tão difícil. É tão difícil. Mas você sabe que 30% são viciados, 70% vão na onda. Eu comecei na onda, mas não conseguia parar de fumar, doutor Libão. Mas muitas modelos usam o cigarro até para se manterem magras, perder o apetite. O que é uma bobeira. Uma bobeira. E antigamente, quando você tinha restaurantes que você fumava, você lembra que era um horror, que você não conseguia nem comer, você saía cheirando a cigarro. As pessoas fumavam porque estavam no embalo. Então hoje, como é proibido, estabelecimento leva multa, as pessoas não fumam dentro do restaurante. Então já é uma coisa menor. Mesmo nas baladas para os jovens e tudo mais, mas o pessoal fuma na rua. Você sabe que eu vi agora, tanto em Dubai quanto no Egito, salinha para fumar. Tá. Dentro do aeroporto e tal, não sei o quê. O povo em pé fumando. Sim. O povo em pé fumando, eu falei, nossa senhora, o povo, porque eu nunca me lembro de ter visto salinha para fumar. Quer fumar, vai para fora do aeroporto, né? O povo em pé fumando. Eu estava nesse lugar há pouco tempo agora, estava num lugar frio com neve, a pessoa saindo para fumar, quase congelando os dedos. Para fumar. É loucura, né? Já vem que ter perguntas do pessoal de casa, um minutinho só. Perguntas do pessoal de casa, doutor Nelson Liboni. Mariela, síndrome do intestino irritável tem alguma relação com câncer do intestino? Não, não tem. São padrões diferentes, né? São doenças diferentes, mas tomar cuidado porque às vezes o tratamento prolongado de uma síndrome do intestino irritável pode fazer o médico a não pesquisar de repente uma mudança intestinal que está ali escondida. Então sempre o médico que está fazendo acompanhamento ficar atento para ver se tem algum problema ou não. Maria Lúcia, depois dos 50 anos, é preciso fazer exames preventivos de quanto em quanto tempo? E quais são os exames necessários? Ótimo, Maria Lúcia. Então, em relação à parte intestinal, a gente sempre pede para fazer, assim, eu acho que na mulher em geral, o ginecologista faz muito bem isso, né? Então, acho que endoscopia, colonoscopia, raio-x a cada 5 anos está de bom tamanho. Ultrassom de abdômen, a parte ginecológica, que é ultrassom de mama, mamografia, Papa Nicolau. Os exames cardiológicos são importantes e a cada 2 anos exame de pele e a parte oftalmológica para ver se tem glaucoma, catarata. Eu acho que aí está muito bem cercado, né? Está bem cercado e assim vai.
Mas em relação a essa parte intestinal, é importante porque a mulher a partir dos 50 anos ela muda por causa dos hormônios, elas ficam praticamente iguais ao homem, né? Então existem vários trabalhos, até se a reposição hormonal para a mulher na menopausa diminui a incidência de pólipos ou não, esse uso de estatinas que aumenta a colesterol por causa dessa alteração, se isso altera ou não. Tem vários trabalhos experimentais, mas a gente não recomenda usar, por exemplo, hormônios para diminuir a chance de ter pólipos, tá? Mas a gente vê que tem uma incidência menor nesses pacientes. Tá. É mito, é verdade. A Maria Eliane, lesão ou úlcera no intestino podem ser câncer? Então, essas úlceras vão ser biopsiadas, né? Então, a grande maioria dessas úlceras pode ser causada por várias coisas. Doença inflamatória intestinal, por exemplo, retocolite, doença de Crohn, não quer dizer que seja câncer, tá? Você pode ter doenças alérgicas, também podem causar isso, doenças parasitárias. Então, isso vai ser feito uma biópsia, vai ser investigado e vai começar o tratamento. Tá. Mais uma. Inês, meu tio teve câncer de intestino e faleceu. Meu irmão também teve e está curado. Pelo fato de eu ser mulher e ter 40 anos, preciso fazer o exame preventivo ou não há necessidade? Então, é isso que nós conversamos. Ela tem parentes, É bom né? fazer, né? Aí ela tem que fazer obrigatoriamente. Tá? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que é importante. O irmão dela teve, então ela tem um parente de primeiro grau com essa lesão. Que já veio do tio. E aí o que é importante a gente falar sempre, hoje é coberto pelos convênios, é você fazer um mapa genético, tá? Então é importante... O que é o mapa genético? O mapa genético é o seguinte, você tem dois tipos de mapa. Então, por exemplo, tem o mapa que a gente pode fazer sanguíneo ou pela mucosa da bochecha, você descobre, no caso, se você tem algum genoma que tem uma característica de um tumor genético, né? Para pacientes que têm histórico de câncer na família, de intestino, ou câncer de mama, ou câncer de pâncreas, isso é coberto pelos convênios hoje, tá? As pessoas não sabem disso, mas já está coberto por lei. E no caso dela aqui, o irmão poderia pegar esta lesão tumoral que foi para um estudo de anátomo patológico e se descobrir qual tipo de lesão que tem tumoral. Então, isso ajuda bastante eu saber se esse câncer ele tem característica genética ou não. Pelo tipo de genoma, o que é o genoma? É o que nos determina como pessoas. Se eu sou loiro, se eu sou moreno e assim por diante. Se for uma característica genética, isso diz muito com relação a Inês. Inclusive, até a Preta Gil também vai passar por isso, de ter que análise até para saber que remédios eu vou ter que dar ou não para ela, porque hoje a gente consegue deixar remédios como se fosse terapia-alvo. Então, em cima desse mapeamento. Vai direto. Vai reto. Jorge, tem hemorroidas e sangramentos. Pode ter relação com câncer de intestino? Então, isso é uma coisa também importante, porque muitos pacientes nos procuram achando que tem hemorroidas, tá? Então, tem sangramento. Começa com essa queixa. Sim. Lembrando que se você tiver uma lesão tumoral baixa, aqui vai aumentar a vascularização da região, vai ter sangramento e às vezes até vai ter uma hemorroida secundária. Então, muitas vezes, com pacientes acima de 40 anos, com esse tipo de problema, sempre é necessário fazer uma investigação endoscópica, que é a colonoscopia, tá? Exatamente para descartar, e aí você está tranquilo que é só um quadro hemorroidário, vamos tratar isso clinicamente ou cirurgicamente. Então, pode ser que esse não seja o diagnóstico final do Jorge. Sim, junto com a história, com os exames que vão ser pedidos, com o exame físico, aí você chega à conclusão. Isso eu canso de ver no consultório, eu vou examinar e eu chego para o paciente e falo, isso não é uma hemorroida, né? Então, nós vamos ter que fazer um outro tipo de abordagem. Quanto antes, melhor, né? Ah, com certeza. Quanto antes, melhor. Conversei com o Dr. Nelson Liboni, que tem um site que é clinicafactum.com.br. O Dr. Nelson Liboni é médico, cirurgião geral e do aparelho digestivo. Clínica Factum em todas as redes sociais. Factum com M de Maria no final. Exatamente. Muito conteúdo? Tem. Amanhã nós vamos fazer uma gravação que eu acho muito bacana, é assim, o que pode acontecer na gravidez que seja um problema cirúrgico? Então, pedra na vesícula, apendicite, quais remédios que eu devo ou não tomar, eu vou chamar um ginecologista maravilhoso, nós vamos bater um papo, exatamente para dar orientação para o pessoal. Então, está sendo bem bacana, que está sendo informativo, né? Exatamente. Então, e é um momento que a gente se diverte e vê os amigos. Agora, é ao vivo?
Não, não é. Amanhã vocês vão fazer a gravação, depois vocês vão colocar no ar. A gente grava, a gente parou agora nesse período de um mês, a gente estava muito cansado por causa da época da pandemia. Eu imagino. E aí a gente deu férias para todo mundo de 30 dias, desde a staff e a equipe cirúrgica. E agora a gente está voltando, então está voltando as filmagens, então a gente está realimentando o canal e o Spotify. Falar nisso, ontem eu vi uma notícia assim de que os números são negativos com relação à pandemia. Negativos assim, menos 33% e tal, não sei o quê. Podemos dizer que a pandemia passou? Olha, assim, não. A pandemia, pelo visto, não. O vírus está aí para conviver com a gente. Isso aí vai ser como influenza, como vai ser como HN1, vai ser como... Eu por exemplo, estava na Europa, passei a trabalho, e aí lá tinha uma variante circulante. Então, vão aparecer outras variantes, vai aparecer outros... Vai ser uma rotina na nossa vida. Vai ser uma rotina, e aí são os cuidados que a gente vai ter. Agora, existem coisas que são estranhas. Por exemplo, você está para embarcar no avião, aquele tumulto, ninguém de máscara no aeroporto. Aí você entra dentro do avião, você tem que ficar de máscara. Então, essas coisas contraditórias que a gente precisa começar a chegar à conclusão, né? Então, as pessoas vão ter que se vacinar anualmente. Eu acho que a gente já está com um background bacana para entender o que é a vacina, o que são complicações ou não, se vale a pena ou não vacinar, se vale usar as binodais ou não, se vale a pena vacinar junto com as gripais. Agora a gente está numa situação que a gente pode sentar e analisar, ver o que foi feito de errado, o que foi feito de certo e tomar decisão. Ajustar sem correria, sem rasgar diploma, sem grandes aventuras, né? Eu acho que agora é a história natural do vírus, ele vai se adaptando, ele vai ficando mais sociável, ele vai ficando mais teu amigo, ele quer ir lá para Dubai com você, ele quer passear, ele não quer te matar. Zero máscara, doutor. Então. Zero máscara em lugar nenhum, nem no avião. Então isso são coisas que são muito dúbias, né? Então não existe uma rotina. Então, eu acho que agora chegou o momento da gente sentar, rever, mas assim, existem casos, eu acho que as pessoas que são mais debilitadas por outros tipos de doenças associadas sempre vão estar problema. E tem gente, por exemplo, que infelizmente tem uma gripe e de repente desenvolve uma pneumonia. Então, depende muito do estado imunológico, imunitário da pessoa, né? Perfeito. Bom ano, bom retorno. Para nós, obrigado pelo convite. A gente sempre gosta muito de recebê-lo. Saúde para a família e até breve. Obrigado.